Bíblia conta uma história de um homem que, por poder de feitiçaria, a própria Bíblia usa esse termo, feitiçaria, enganava toda a população de Samaria. E esse homem, chamado Simão, ele fazia truques, adivinhações, e pessoas importantes até, a Bíblia diz que pessoas relevantes naquela sociedade chamavam ele de o poder de Deus. Olha que interessante isso. Tinha pessoas que tinham um conhecimento até da palavra de Deus e chamavam-o de o poder de Deus. Dizia que ele tinha poderes dados por Deus e por isso ele fazia tudo o que ele fazia. Um dia, depois que Jesus morre, ressuscita e é levado aos céus por nosso Deus, o discípulo Filipe chega para pregar a palavra de Deus naquela cidade. Filipe começa a pregar, muitas pessoas se arrependem, muitas pessoas se batizam. Olha que interessante. E esse homem também se batizou. Só que quando eles se batizaram, eles não receberam de imediato o Espírito Santo. Então, Filipe manda uma mensagem para Pedro e João virem até Samaria. Eu estou resumindo a história. E quando Pedro e João chegam até Samaria, essa cidade importante na história do judaísmo principalmente, eles começam a impor as mãos nas pessoas, começam a curar enfermos, começam a expulsar demônios, e as pessoas que aceitaram Jesus começam a receber o Espírito Santo. E no meio daquele mover tremendo, esse homem que fazia trabalhos de bruxaria comete um erro que hoje muitos de nós podemos ter já cometido, induzidos por líderes. Mas qual é esse erro? Leia comigo Atos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz: Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos empunhavam as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Veja, a ideia dele não era ruim. A ideia dele era: eu quero receber desse Espírito, porque aí agora eu também quero ter essa capacidade, eu também quero esse poder para dar o Espírito a outras pessoas. Quando você lê esse primeiro trecho, parece que o que ele está querendo é algo bom. Assim como muitas vezes abrimos a nossa boca e participamos de uma campanha de oração, e que no final dessa campanha você tem que dar R$100, R$200, R$300. Eu já vi campanhas de R$1.000. E lá no final você vai receber algo em troca. Você tenta comprar Deus com uma conversa. Só que no coração, no íntimo, muitas vezes queremos receber aquilo de Deus e muitas vezes barganhamos com Deus por outros motivos. Simão era relevante, Simão era importante, Simão era reconhecido, a própria Bíblia vai dizer, até por pessoas de alto escalão da sociedade de Samaria. E a partir do momento que ele ficasse sem o poder dele, automaticamente ele pararia de ser relevante.
Porque agora outras pessoas que receberam o Espírito Santo estariam curando, estariam profetizando, estariam entregando palavras de bênçãos, estariam levantando mortos, e ele pararia de perder a relevância dele, porque onde chega a luz, o poder da feitiçaria perde força. Onde Deus habita, o inimigo não habita. A intenção do coração de Simão não era o que as palavras dele diziam. E muitas vezes nós somos assim. Nós entramos em campanhas tentando comprar a Deus, dizendo que, Senhor, manda-me recursos, que assim eu posso ajudar outras pessoas. Senhor, manda-me recursos, porque assim eu vou conseguir ofertar mais, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Mas no final, o que você quer é fazer uma viagem para o lugar que você quer, comer a comida que você quer, e logo, logo, se você receber aquilo que você está pedindo, você esquece o que você prometeu a Deus. Engraçado que um dia eu ouvi uma história na igreja que eu fui formado inicialmente. E o pastor disse que o irmão ganhava R$2.000 e o dízimo dele era 200, ele devolvia fielmente todos os meses. O irmão passou a ganhar R$5.000 e o dízimo dele agora era 500, ele devolvia fielmente. O irmão passou a ganhar R$10.000 e ele passou a devolver o dízimo, parou de devolver o dízimo porque R$1.000 para ele era muito dinheiro. Irmãos, temos que entender que Deus não está à venda. E não podemos comprar a Deus. E você, muitas vezes, como um cristão correto, pode ser induzido por um líder que pareça ter o poder de Deus. Porque, veja, Simão, pelo poder da feitiçaria, influenciou toda uma cidade. Toda uma cidade foi influenciada por Simão. E todo mundo achava que ele agia pelo poder de Deus. É por isso que eu digo que o crente tem que ser douto na Bíblia. O crente tem que ler a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, qualquer coisa que lhe falarem, você acredita? Você assiste uma live e você vê pessoas sendo libertas de demônios, você vê pessoas testemunhando milagres e você vai acreditar porque você não leu que em Mateus a palavra de Deus diz que falsos profetas virão e enganarão a muitos. Enganarão a muitos com sinais, prodígios e maravilhas. Pelo poder das trevas, muita gente vai ser enganada. E se você não for um cristão douto na palavra de Deus, você será enganado. Porque o problema central é a intenção do coração. E Pedro, naquele momento, depois de andar com Jesus alguns anos, já tinha o discernimento espiritual necessário para interpretar espiritualmente a intenção do coração de Simão. Olha a resposta de Pedro, versículo 20, veja comigo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade, ore ao Senhor, talvez Ele perdoe seus maus pensamentos. O seu coração tem que ser justo diante de Deus. É por isso que a Bíblia relata que um dia de muitas ofertas,
A maior oferta foi o de uma viúva que deu 2 moedas de 5 centavos. Aqui não estamos falando de quantidade de ofertas. Aqui não estamos falando que é proibido ofertar ou querer doar. Aqui estamos falando de intenção do coração. Deus não está à venda. Um belo dia, Salomão, no início do seu reinado, buscava se aproximar de Deus numa época em que era difícil e a única forma era sacrifício de animais. Salomão, para se comunicar com Deus e não para comprar a Deus, faz uma grande oferta. E Deus, sondando o coração, vendo que Salomão queria, na verdade, um relacionamento com ele, aparece para Salomão e concede-lhe um pedido. Salomão, pede-me o que você quiser que eu lhe darei. Sabe o que é interessante? Salomão, como um rei iniciante, ele não pediu riquezas, dinheiro, poder, autoridade, ele não pediu para ser amado, ele pediu sabedoria. Só que essa tradução ficou muito simplista. Essa tradução não do hebraico para o português não ficou clara. Porque o que Salomão pede não é sabedoria pura e simples. O que Salomão vai pedir é como se Salomão falasse: Deus, o que eu mais quero é que o Senhor reine comigo. Eu quero a sua sabedoria, eu quero o Senhor comigo. É como se Salomão dissesse: no meu trono eu não quero sentar sozinho, eu quero que o Senhor sente junto comigo. E em todos os momentos, todas as decisões que eu tomar, que o Senhor tome elas junto comigo. Tanto que a resposta de Deus é que, porque você não pediu riquezas nem a morte, o seu pedido me alegrou por demais. Eu te darei riquezas, vitórias e ainda assim estarei com você em todos os momentos. A intenção do coração fala mais do que as suas palavras. Você pode ofertar o valor que for. Se você ofertar com o coração errado, nada vai acontecer. Você pode ofertar 2 moedas de 5 centavos. Mas se você ofertar com o coração certo, Deus vai aparecer e vai mudar a sua história. Qual a intenção do seu coração? Qual a intenção do seu coração? Comece a pensar hoje as orações que você tem feito. Qual a intenção do seu coração quando você faz as orações que você tem feito todos os dias? Por que você tem orado pelo que você tem orado? Por que você tem buscado o que você tem buscado? Por que você tem vivido da forma que você tem vivido? Existem muitas pessoas, irmãos, acredite, que congregam em igrejas extremamente religiosas com 152 regras, mas elas só seguem aquelas regras por temor ao pastor e não por amor a Deus. Hoje em dia, quando eu não saio para uma balada e me embriago, não é por medo de igreja, é por temor e amor a Deus. Quando eu não cometo um adultério, não é porque, agora eu sou santarrão. Não, é porque eu amo a Deus que me resgatou e me amou. Por que você faz o que faz e não faz o que não faz? Essa é a pergunta que eu quero te deixar. Qual é a intenção do seu coração? Eu quero convidar você a se fazer essa pergunta. Qual a intenção do seu coração? Se pergunte nesse dia. E a partir de agora, você vai viver um novo momento, um novo amanhã, uma nova história.
Você vai ver a ação de Deus na sua vida. Não porque você foi 5 sexta-feira, 10 quarta-feira, não porque você subiu um monte 50 vezes e ofertou 50 mil reais, ou 50 reais, ou 10 centavos. Não, porque a intenção do seu coração virou uma chave. Deus tem muita expectativa em você. Pode ter certeza disso. Um beijo, fica bem. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e tenha sua vida edificada a cada vídeo. Deus abençoe. Paz.